Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Estamos fazendo esse novo teste, agora aqui em casa. As coisas apertaram por causa da pandemia. Nós vimos aí várias famílias próximas a nós serem atingidas. Nós estamos nos resguardando o máximo possível, temos famílias, temos filhos, né? Então ontem conversei com os presbíteros, com os diáconos, para que pudéssemos fazer de uma maneira diferente. Nós estávamos indo para a igreja para poder realizar essas transmissões, mas nós entendemos que agora temos que tomar medidas mais drásticas, né? Para impedir que essa virose, essa pandemia chegue até nós. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nesse dia, o dia de domingo, nós estamos reunidos, de uma maneira remota, mas é assim que Deus está permitindo nos reunirmos. Não é o ideal é nós estarmos reunidos, estarmos na comunhão dos santos, prestarmos culto ao Senhor. Nós entendemos que o culto público é aquele que é o ideal, né? O que nós estamos fazendo são devocionais pelo dia do Senhor, porque nós não podemos nos reunir publicamente, né? Porque os nossos símbolos de fé, né? A nossa confissão de fé, ela sinaliza isso, né? Que o culto público é a reunião dos santos, né? No dia do Senhor, para poder cultuar ao Senhor. Esse é o culto público. Então nós temos feito devocionais e temos transmitido para vocês, acompanhando aí as exposições do livro de Gênesis no dia de domingo, pela parte da manhã, e as exposições do Evangelho de Marcos pela parte da noite. É uma alegria poder estar junto com vocês em mais um domingo. Esperamos que esse tempo seja abreviado por Deus. Quem sabe, né, logo mais estaremos reunidos. Então eu queria, nesta hora, iniciar fazendo uma oração ao Senhor e buscando a graça de Deus para esse momento. Vamos orar todos juntos? Curve a sua cabeça, a sua fronte, e nós vamos orar e vamos clamar a Deus e vamos pedir ao Senhor que pela sua graça nos visite nesta manhã. Vamos orar. Senhor, Tu és grande, poderoso, temível. Senhor, nas Tuas mãos está o querer e o executar. Senhor, não existe Deus maior do que o Senhor. E enquanto os homens temem essa pandemia e esse vírus e correm com pânico e se escondem com medo, nós, Senhor, nos refugiamos debaixo das Tuas asas. Nós cremos, ó Deus do céu, que o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro e socorro bem presente nas tribulações, como nós cantamos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor nos reserva, Senhor Deus, uma proteção que o Senhor não dá para os homens comuns. O Senhor é aquele que é o divino protetor e o divino companheiro daqueles que andam com o Senhor no caminho. Estamos felizes, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus.
E muito obrigado, porque o Senhor tem nos acompanhado. Obrigado, Senhor, porque a tua mão poderosa nos encaminha até mesmo no vale da sombra da morte, como nós estamos passando. Vendo, Senhor Deus, pessoas próximas a nós, Senhor, familiares, parentes e amigos, Senhor, tendo as suas vidas ceifadas por esse vírus. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem preservado o teu povo, como o Senhor fez lá no Egito, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, reservando, ó Deus do céu, uma proteção para aqueles que são chamados pelo teu nome, para que eles, ó Deus, glorifiquem ao Senhor, e no meio, ó Deus do céu, de vozes de choro, possa haver voz de júbilo e de alegria, e um cântico de salvação para o mundo. Senhor, fica conosco nesta manhã. Nós queremos, Senhor, mais uma vez ouvir a tua voz. E queremos, Senhor Jesus Cristo, pedir ao teu Santo Espírito que nos oriente, que nos abençoe, que nos encaminhe, Senhor, no estudo da tua palavra. Senhor, por favor, seja propício a nós, e nós te louvaremos e bendiremos o teu nome para todo sempre. Obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos reunidos, Senhor, para poder cultuar o teu nome, adorar ao Senhor e glorificar, ó Deus do céu, aquele que é o nosso Redentor. Fica conosco e nos abençoa, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus amados irmãos, todos juntos, alguns cânticos. Ao único que é digno de receber, vamos cantar todos juntos? Vamos cantar ainda ao Senhor Jesus Cristo, todos juntos, mais uma canção, e vamos dizer que nós queríamos ter mais que uma voz para adorar ao Senhor. Se fosse possível dar mais de uma vida para Ele, se fosse possível dar mais de um coração para Ele, porque Ele merece tudo o que temos e o que somos, dobrado, multiplicado por 1000 vezes, elevado à milésima potência, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Vamos cantar? Eu queria ter mais que uma voz. Vamos lá, todos juntos.
Deus que por mim tudo executa. Vamos cantar todos juntos? Meus amados irmãos, vamos passar para a segunda parte da nossa devoção nesta manhã de domingo. Eu quero abrir com vocês, nesta manhã, na continuação da exposição do livro de Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 9. Vamos ler todos juntos? Todos abriram? Vamos, irmãos, então, acompanhar essa exposição. Eu vou ler o texto à medida que eu explico, para nós não nos alongarmos. E eu queria, então, contextualizar vocês mais uma vez. Nós acabamos de ver o capítulo de número 11 e finalizamos mostrando o verso de número 27 ao 32, quando apresentamos para vocês a família do patriarca Abraão. Nós estamos, meus amados irmãos, finalizando aqui o que é chamado, pelos estudiosos de o período primevo, o período do início de todas as coisas, do cosmos, da vida humana, dos casamentos,
da primeira catástrofe universal, que foi o dilúvio, a rebelião dos homens na Torre de Babel. Então isso é considerado, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, isso é considerado o período primevo. E nós estamos, então, irmãos, finalizando esse período, iniciando aqui o período dos patriarcas. A partir de agora, irmãos, imagine isso. Deus, ele está agora afunilando as coisas. É como se fosse um funil. Deus começa do geral, daquilo que ele criou, da terra que ele criou, dos seres humanos que ele criou, e agora Deus, como um funil, ele está afunilando. Ele fez isso no capítulo de número 11, a partir da descendência de Sem, e Deus foi afunilando, e o Senhor foi nos mostrando então aqui a linhagem messiânica, de onde ela surgiria, que é justamente, irmãos, a família do patriarca Abraão. E no domingo passado, pela parte da manhã, eu apresentei para vocês esta família. Abraão, ele foi chamado já em avançada idade para os nossos dias. Aos 75 anos, Deus chamou ele para sair da sua terra, né? E ele, irmãos, estava trabalhando com um homem que tinha uma família totalmente fragilizada. E nós vemos aqui a graça de Deus nos mostrando que ele sempre trabalha, não com famílias ajustadas, né, que poderiam soberbamente, né, dizer que foi pela força deles que eles fizeram aquilo. Não, Deus trabalhou com a família totalmente fragilizada. Nós vimos, meus amados irmãos, em primeiro lugar, que a família de Abraão era uma família totalmente fragilizada, porque houve morte, e a morte de um irmão, uma morte prematura na família. Depois nós vimos, irmãos, que a família de Abraão era uma família fragilizada porque eles casaram com parentes, e isso teve várias problemáticas para a sua família. E nós vimos, em terceiro lugar, que essa família era uma família fragilizada, porque essa família, ela também era uma família idólatra. Eles moravam num país idólatra, e possivelmente o pai de Abraão ensinou Abraão a cultuar o Deus Lua, né? E eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, e eles adoravam, né, aos deuses lá de Ur dos Caldeus. Tudo isso, meus amados irmãos, nos mostra, né, que Deus está trabalhando, né, e ele traz do caos algo organizado para a glória dele. Deus, ele trabalha com famílias que não tinham nada para dar certo, que tinham tudo para ir para a bancarrota espiritual, que eram estéreis espiritualmente. Deus então trabalha com essas famílias, né? Deus molda essas famílias para ser um vaso e um canal de bênção, aonde elas estiverem, aonde receberem Jesus Cristo, né? Eles vão ser um canal de bênção. E eu quero, então, meus amados irmãos, aqui conversar com vocês e mostrar para vocês o capítulo de número 12. E nós vamos tratar agora, então, desse chamado de Abraão. Nós vamos ler aqui com vocês esses primeiros 9 versos, e nós vamos, então, perceber o que Deus está fazendo aqui com esta família. Eu dividi, meus amados irmãos, esse texto em 3 partes. A primeira parte, nós vamos ver aqui uma separação definitiva. Você vai encontrar isso aí no verso de número 1. Depois, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui um futuro indefinido. Nós vamos ver isso aqui a partir do verso de número 2. Verso 1, parte B e 2. E depois nós vamos ver a terceira parte, que é justamente, meus amados irmãos, um canal de bênção definido. Então, isso está no verso de número 3. Eu quero
tratar dessas três partes. Eu quero que vocês observem isso comigo. Eu queria que você anotasse isso na sua Bíblia para que você não perdesse. Nós temos que seguir aqui esses passos para que nós possamos entender o que Deus está fazendo aqui com o chamado de Abraão, com a vida de Abraão. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar aqui junto com vocês do verso de número 1, e eu quero mostrar aqui para vocês uma separação em definitivo. Vamos ver aí, por favor, meus amados irmãos. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Mais uma vez. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O que nós estamos vendo aqui, meus amados irmãos, é uma separação em definitivo. Mas qual é o contexto aqui? O pano de fundo vai dizer que Deus, ele apareceu a Abrão. Quando é que Deus apareceu a Abrão? Nós não sabemos. Moisés não mostra aqui o tempo. O certo, irmãos, é que isso já deveria ter passado algum tempo, porque nós vamos ver a separação das nações. Isso vai acontecer, percebam lá comigo no capítulo de número 10, no verso de número 25, vai dizer assim: a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Isso aqui é uma alusão velada, né, àquilo que vai acontecer no episódio da Torre de Babel, mais para frente, quando Moisés vai descrever essa divisão. Então, no tempo de Peleg, houve esse repartimento da terra, né, e Deus está escolhendo aqui o ramo de Peleg para poder suscitar a descendência messiânica com Abraão. E você vai perceber, então, que desde Peleg, meus amados irmãos, até chegar em Terá, que é o pai de Abraão, você vai ver que se passaram alguns anos. E quem sabe algumas centenas de anos. Se você ler capítulo de número 11, versículo de número 16, até o verso de número 26, que é quando se inicia, né, a família de Abrão, você vai perceber então que passaram-se aqui algumas centenas de anos. Então percebam que Deus ele vai fazer o chamado, né, a Abraão. E esse chamado então possivelmente durou algum tempo. Deus ficou em silêncio. Nós não sabemos quanto tempo, né, precisar isso, né? Mas o fato é, meus amados irmãos, que isso durou algum tempo. Em segundo lugar, aonde é que foi esse chamado de Deus? É uma pergunta que nós fazemos ao texto. Esse chamado se fez em Ur dos Caldeus ou se fez em Harã? Você vai perceber lá no Novo Testamento, em Atos, quando Estevão é apedrejado, as Sagradas Escrituras dizem, irmãos, através de Estevão, que Deus ele fez o chamado a Abraão em Harã. Ora, Deus chamou ele em Ur dos Caldeus ou em Harã? Percebam, amados irmãos, que vai dizer aí que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Percebam, como eu disse para vocês no domingo passado, Terá pegou a sua família e eles saíram então de Ur dos Caldeus e eles foram até Harã. Então, aonde se deu esse chamado de Abraão? Nós vamos entender, meus amados irmãos, pela lógica, que Deus ele fez esse chamado tanto em Ur dos Caldeus como em Harã. Nós vamos entender que esse chamado ele foi um chamado duplo. Deus foi falando com Abraão e foi preparando Abraão.
Então Abrão saiu com o seu pai e foi até Harã, de Ur dos Caldeus até Harã. Ali em Harã, né, na Turquia. E depois então, como nós dissemos para vocês, Deus faz esse chamado novamente, se revela a Abrão e vai dizer então, a partir de agora, você vai ter que se separar em definitivo, né, do seu pai. Perceba aí, meus amados irmãos, no verso de número 1, essa progressão dessa separação. Ele vai dizer, sai da tua terra. Percebam aqui que ele está dizendo para ele abandonar a terra aonde ele estava, aonde ele havia fincado raízes, aonde ele estava trabalhando e sendo próspero. Deus estava dizendo, sai dessa terra, de uma maneira mais geral. Mas ele vai especificar mais isso. Veja só o funil aqui. E Deus ele vai dizer ainda para Abraão, sai da tua parentela. Perceba aqui que ele deveria, meus amados irmãos, romper os laços familiares. Ele deveria aqui romper com a parentela dele. Ele deveria sair com a parentela, sair de perto da parentela. Percebam, meus amados irmãos, a crise que esse homem passou. Vejam, meus amados irmãos, quanto é difícil seguir a Deus. Esse homem tinha que sair da sua terra, levantar a sua tenda. Ele teria, meus amados irmãos, que abandonar os seus laços familiares. Mas não somente isso. Vai dizer aí Deus, sai da casa de teu pai. Percebam, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, o funil aqui, afunilando. Ele teria que sair da casa do pai dele. Abandonar tudo que o pai deixou. Abandonar o pai, abandonar a sua casa paterna. Meus amados irmãos, ele deveria agora sair, se separar em definitivo. Irmãos, entendam o porquê esse homem é chamado de o pai da fé de Israel. Percebam que Moisés está incutindo aqui na mentalidade dos judeus, irmãos, os passos de fé que Abraão teve que dar para obedecer a esse Deus que não era o seu Deus, a esse Deus que não era cultuado por ele, a esse Deus que se revelou a ele de uma maneira completamente extraordinária. E ele agora, meus amados irmãos, depois de se revelar em Ur dos Caldeus, ele leva eles para Harã. E depois de Harã, vai dizer aí então que ele deveria se separar da sua terra, em definitivo, da sua parentela e também da casa de seu pai. Todos os laços deveriam ser rompidos. Isso aqui, meus amados irmãos, então, o ponto central aqui é nos mostrar que ele deveria romper com o seu passado. Moisés está nos mostrando que para seguir a Deus, nos passos da fé, Abraão, ele teria que romper totalmente com o seu passado, deixar o passado para trás. E aqui então, amados irmãos, nós entramos no segundo ponto desse texto, que é justamente, irmãos, um futuro indefinido. E vai dizer aí então, no verso de número 1, parte B, observe comigo que Deus vai falar, irmãos, nesse chamado, nessa visão para Abraão. Veja aí comigo, por favor, ele vai dizer, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ele vai dizer, vai para a terra que te mostrarei. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, um futuro indefinido. Percebam que Deus, ele não vai dizer para onde Abraão deveria ir. Qual era a terra? Qual era o nome da terra? Qual era a extensão da terra? Quais eram as nações, os povos que moravam nessa terra? Percebam, Deus vai dizer, rompe os laços do passado e agora caminha para o teu futuro. Mas esse futuro, meus amados irmãos, é indefinido.
Deus não define aqui para ele nessa saída. Isso só vai acontecer posteriormente. Deus diz: vai, e eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Percebam, meus amados irmãos, que é difícil andar por fé. E Abraão, ele ficou então nesse momento suspenso da sua vida, porque ele teria que ir, ele ia para uma terra que Deus ia mostrar. Mas onde era essa terra? Nós vamos ver isso, meus amados irmãos, a partir do verso de número 4. Vamos ler aí, por favor? Percebam comigo. Ele vai sair da sua parentela, mas vejam só com quem ele vai. Olhem comigo. Para onde ele iria? Partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara, o Senhor, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Já era um homem feito, maduro. E vai dizer aí: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Desse tempo os cananeus habitavam na terra. Eu quero aqui então mostrar, meus amados irmãos, que Abraão, ele começa a peregrinar na terra que Deus prometeu para ele. De norte a sul, ele começa a peregrinar. E aqui no verso de número 7, nós vamos ver então Deus aparecendo a ele. E Deus então definindo a terra que ele deveria, irmãos, tomar posse, e era a terra que ele iria dar à descendência de Abraão. Veja comigo, por favor, no verso de número 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Perceba, irmãos, que Abraão, ele não vai tomar posse da terra. Percebam, meus amados, que ele vai peregrinar de norte a sul na terra, mas ele não vai tomar posse da terra. Deus mostrou a terra para Abraão, como está registrado lá em Hebreus, mas ele não ficou, meus amados irmãos, como Deus vai fazer com a sua descendência, com Israel, no livro de Êxodo, quando Deus vai dar a terra prometida para os descendentes de Abraão. O futuro de Abraão sempre foi indefinido, ele sempre foi um peregrino. Abraão peregrinava de norte a sul nesta terra, porque Deus estava dizendo para ele que ele daria aquela terra para os seus descendentes. Abraão andou por fé, um futuro indefinido. Não sabia aonde iria parar, morar, aonde ele iria morrer. Mas o fato é, meus amados irmãos, que esse homem andou por fé, com a sua família, com ele. Em terceiro e último lugar, para nós finalizarmos aqui, eu quero finalizar dizendo, então, em primeiro lugar, Deus, meus amados irmãos, chamou esse homem e disse para que ele fizesse uma separação em definitivo. Segundo lugar, esse homem, meus amados irmãos, teve um futuro indefinido. Deus diz, vai. E ele foi, não sabendo para onde. E esse homem peregrinou por essa terra. Terceiro e último lugar, eu quero finalizar nessa manhã mostrando esse chamado desse patriarca, irmãos, mostrando para vocês um terceiro imperativo que Deus dá a Abraão. Primeiro ele diz sai, depois ele diz vai. E o terceiro imperativo aqui é ser tu uma bênção. E o nosso terceiro ponto aqui, para nós finalizarmos esta manhã, é um canal de bênção definido. Um canal de bênção definido. Olhem comigo, por favor, o texto.
Nós vamos ver aí, final do verso de número 2, parte B. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus amados irmãos, nós encontramos aqui um canal de bênção definido. Percebam, meus amados irmãos, que Deus ele vai dizer, sai. Segundo, vai. Em terceiro, se tu uma bênção. O que Deus estava, meus amados, dizendo aqui, é que ele escolheu a Abraão para abençoar todas as famílias da terra. O que nós vemos aqui, meus amados irmãos, é Deus ordenar a Abraão ser uma bênção para as pessoas e para todas as nações. Qual é o crente que não quer ser uma bênção? Imagine Deus dizendo para você, eu farei de você um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Imagine, irmãos, Abraão ouvindo isso e recebendo essa bênção sobre a sua vida. Todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Ele seria um canal de bênção. Deus abençoaria as pessoas através dele. Essa bênção aqui, meus amados irmãos, ela tem algumas conotações. Em primeiro lugar, essa bênção ela tem uma conotação material. Quando Deus diz que vai engrandecer o nome de Abraão, era que o nome de Abraão ele seria reconhecido e engrandecido de século em século pela eternidade afora. O nome de Abraão nunca seria esquecido. Em segundo lugar, irmãos, esse homem seria abençoado porque ele seria rico, ele seria próspero. Os judeus, eles entendiam que todo homem rico era um homem abençoado por Deus. E todo homem pobre era um homem amaldiçoado por Deus. Então nós vamos perceber aqui que Abraão, ele era um homem abençoado e muito rico. Olhem comigo, por favor, para que vocês observem isso, meus amados irmãos. Olhem aí no verso de número 5, por favor. Olha o que diz aí. Vamos ler? Diz assim: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Esse homem, irmãos, ele tinha várias pessoas. Se você ler, meus amados irmãos, mais para frente, você vai ver que Deus ele abençoa Abraão de ter um exército de 318 pessoas ao seu dispor. Que homem tinha um exército desse? Quando Ló, o seu sobrinho, ele é levado cativo, vai dizer, meus amados irmãos, que Deus, Abraão, ele manda o seu exército de 318 pessoas lutar contra 5 reis. E eles vencem. Esse homem era um homem abençoado, esse homem era um homem riquíssimo, riquíssimo. Leiam comigo, por favor, aí, no capítulo de número 24. Leiam comigo, por favor, irmãos. Vamos ler todos juntos, por favor? Capítulo de número 24. Diz assim, meus amados irmãos, olhem comigo, por favor, o que o servo de Abraão vai dizer à família de Rebeca. Vamos ler aí, por favor? Verso de número 52. Olha aí comigo. É isso mesmo. Só um minutinho, meus amados irmãos, que eu quero ver aqui. É o texto que diz que
que ele se tornou um grande homem, que Deus abençoou grandemente Abraão. Por favor, verso de número 35, me perdoem aqui. Verso 35, o servo de Abraão vai dizer assim à família de Rebeca: o Senhor tem abençoado muito a meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E vai dizer aqui, meus irmãos, então, que essa bênção de Deus tornou o Senhor do servo, Abraão, né, em um grande homem, em um rico homem. E nós vamos perceber aqui, voltando para o capítulo de número 12, que Deus então resolveu fazer dele uma bênção, engrandecendo o seu nome, engrandecendo ele, dando riquezas. E vai dizer aqui, meus amados irmãos, no verso de número 3, que o Deus de Abraão, ele também amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. O que é que Deus quer dizer aqui, meus amados irmãos, quando ele diz que aqueles que amaldiçoarem Abraão serão amaldiçoados? O verbo amaldiçoar, meus amados irmãos, em hebraico, ele tem o significado de desprezar, desonrar, diminuir. Todos aqueles que desprezassem Abraão, todos aqueles que desonrassem Abraão, todos aqueles que diminuíssem Abraão, seriam desgraçados por Deus, seriam amaldiçoados por Deus. Percebam que isso acontece em Gênesis, meus amados irmãos, capítulo de número 12, quando nós vamos ter uma pálida ideia disso, quando Abraão desce para o Egito, e lá Deus fere a casa de Faraó, porque ele estava desonrando a família de Abraão. Isso também vai acontecer de uma maneira, irmãos, bem diminuta, mas uma amostra ainda de que Deus desgraçaria aqueles que fossem contra Abraão. No capítulo de número 20, no verso 1 ao verso 18, quando Abimeleque, o rei de Gerar, também tenta tomar, destruir, diminuir, desonrar a família de Abraão, a pessoa de Abraão. E Deus então vai punir Abimeleque também. E nós vamos ver aqui então que esse é o significado de amaldiçoar. Deus desgraçaria, Deus lançaria suas maldições sobre aqueles que fossem contra a família do patriarca Abraão. O ponto aqui, meus amados irmãos, é justamente a importância do nome, da família e da honra daquele a quem Deus estava chamando para ser o pai da fé dos judeus. Percebo aqui então que Moisés estava colocando na cabeça dos israelitas, dos judeus, o quanto era importante ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Percebam isso, meus amados irmãos. E é isso que Abraão vai ser. E essas lições e essas verdades vão acompanhar a vida de Abraão até o seu final. E nós vamos perceber isso, irmãos, até o fim. Leiam comigo, por favor, para finalizar, Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler todos juntos? Hebreus, capítulo de número 11. E nós estamos finalizando aqui, então, esse chamado de Abraão. Veja aí comigo, verso de número 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde iria, um futuro indefinido. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Perceba aqui, um futuro indefinido. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe,
não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa, meus amados irmãos, é o final da história de Abraão, o desfecho da sua peregrinação por fé. Esse foi, meus amados irmãos, o chamado do patriarca Abraão. E eu quero concluir aqui nesta manhã, meus amados irmãos, dizendo isso. Moisés, ele aqui descreve, irmãos, este chamado deste homem que é honrado, irmãos, por 3 grandes religiões no mundo até os dias de hoje: o cristianismo, o catolicismo e o islamismo. Esse homem, irmãos, ele é honrado por todo o Israel. E esse homem foi o homem que Deus resolveu abençoar. Foi o homem, meus amados irmãos, que Deus resolveu enriquecer. Foi o homem que Deus chamou para ser o pai da fé. E eu queria que você notasse isso. E eu queria que você tomasse ciência disso. Mas eu queria finalizar nesta manhã e concluir nesta manhã que o nome de Abraão, ele não é o maior nome no mundo. Deus engrandeceu o nome de Abraão, mas há um nome maior do que o nome de Abraão. E nós vamos ver isso, meus amados irmãos, em João, capítulo de número 8. Abra comigo para lá. Evangelho de João, capítulo de número 8. O Senhor Jesus Cristo, ele vai nos mostrar aqui quem é aquele que tem um nome maior do que Abraão. Vejam comigo, por favor, capítulo de número 8, verso de número 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eterna. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tu tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Olhem só aqui o questionamento, irmãos, dos principais sacerdotes, quando o Senhor Jesus Cristo estava no templo, fazendo a purificação do templo e ensinando no templo, antes de morrer. Os judeus, eles vão dizer, verso 57, 3, és maior do que Abrão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E Jesus então vai responder claramente nessas palavras para eles. E se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Havia uma cultura naqueles dias de que os judeus mais espirituais, quando eles alcançavam a maturidade, os 50 anos, 60 anos, eles então tinham visões de Abraão. Eles se encontravam com Abraão, porque eles aspiravam a morar no seio de Abraão. E eles fazem essa pergunta aqui para Jesus: tu não tem nem 50 anos e já vistes Abraão? E Jesus então vai responder, verso 58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Percebam, meus amados irmãos, enquanto que o nome de Abraão, ele é engrandecido pelas religiões, o nome de Jesus, irmãos, é maior do que o nome de Abraão, porque ele diz, eu sou. Jesus, ele diz que o nome dele é o nome de Deus, Yahvé e Elohim,
o nome do Deus eterno e o nome do Deus Yahvé Elohim, ele é 1000 vezes maior do que qualquer nome sobre a terra, porque ele é o eu sou. Percebam que Abraão, irmãos, ele era profeta. E vai dizer aqui que como profeta, Abraão ele viu os dias do Senhor Jesus Cristo. E ele se alegrou ao ver os dias do nascimento de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da ascensão de Jesus Cristo aos céus. E ele viu o dia que o Senhor Jesus estará reinando sobre as nações. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, será aquele rei que reinará e terá o seu nome engrandecido e louvado pelos séculos dos séculos. Abraão viu esse dia e se alegrou com esse dia e andou por fé no Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que deve ser engrandecido. Se Deus tornou o nome de Abraão engrandecido, se Deus tornou o nome de Abraão influente, se Deus tornou o nome de Abraão poderoso, Deus, irmãos, o Pai, fez 1000 vezes mais com o nome de Jesus, com o nome daquele que está acima. Irmãos, vai dizer em Hebreus, capítulo de número 1, verso 1 a 3, vai dizer que Deus colocou o nome de Jesus acima dos anjos, do nome dos anjos. O nome de Jesus está acima do nome dos homens e do nome dos anjos. O Senhor Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. Meus amados irmãos, para finalizar nesta manhã, eu queria então fazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas. E eu queria que você atentasse comigo aqui para algumas coisas. O que Gênesis, capítulo de número 12, irmãos, nos ensina de forma prática? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui que o chamado de Deus para a salvação dos homens, da humanidade, irmãos, é um chamado de separação que não tem limites. Eu queria que você entendesse isso claramente nesta manhã. Quando, meus amados irmãos, Deus chama você para ser o servo dele em Jesus Cristo Senhor, quando Jesus, ele resolve mudar a sua vida e fazer você um servo dele, meus amados irmãos, isso tem que ter duas separações, que nós aprendemos aqui com a vida de Abraão. Em primeiro lugar, nós temos que nos separar em definitivo do nosso passado. Tudo aquilo que nos prendia ao nosso passado, todos os nossos lares, todos os nossos laços, eles devem ser rompidos. Nós devemos romper os nossos laços familiares, nós devemos romper os nossos laços paternos, nós devemos romper os nossos laços econômicos. A vida cristã, meus amados irmãos, é um chamado a romper laços de uma maneira radical. Não tem como fletar com o mundo, não tem como nós permanecermos com os nossos laços familiares, econômicos, paternos, irmãos, e servindo a Jesus de uma maneira parcial. Quando Deus nos chama, Ele nos chama, irmãos, para entregarmos 100% da história da nossa vida para Ele. Ou é tudo ou é nada. Deus não aceita metade do nosso coração. Por isso, irmãos, Moisés vai escrever aqui, vai nos ensinar com o chamado de Abraão, que uma vida de fé é romper com os nossos laços passados para todo sempre. E também, meus amados irmãos, isso aqui mostra um segundo passo, que é romper também com os nossos laços futuros, com as nossas projeções futuras. Porque todos nós, meus amados irmãos, projetamos um futuro para nós. E nós vamos perceber aqui que Deus, irmãos, Ele nos chama para romper tanto com o nosso passado quanto com o nosso futuro. Quer uma prova disso? Se você ler a história de Abraão,
Você vai ver isso, meus amados irmãos, lá no capítulo de número 22. Vamos ler, por favor? Gênesis, vamos comprovar isso? O rompimento de Abrão com o seu futuro. Vamos ler. Abrão, ele esperou 25 anos para ter um filho, para ter um futuro, para ter a promessa de um futuro. E Deus, irmãos, vai dizer o seguinte aqui para Abraão. Vejam só comigo, capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem Deus, ele, pelo seu chamado, ele faz com que Abraão, ele rompa tanto com o passado quanto o futuro. O futuro de Abraão era o seu filho Isaque. E ele vai dizer aqui a Abraão: você tem que sacrificar o seu filho, romper com o seu futuro. O seu futuro deve ser confiar em mim para todo sempre. E nós aprendemos, meus amados irmãos, que a vida cristã é assim. Nós temos que romper os nossos laços com o passado e nós temos também que romper os nossos laços com o futuro. Deus, irmãos, está dizendo: confie em mim. Vai para a terra que eu te mostrarei. Eu sou aquele que vai ser o seu bom pastor. Eu vou ser o seu guia e eu vou lhe guiar. Essa é, irmãos, o início da vida com Deus. Uma vida pela fé. Você acredita nisso? Você tem vivido isso? É assim que é a sua vida? Você tem rompido com os laços do passado e rompido com os laços do futuro, colocando a sua vida cristã totalmente nas mãos de Deus? Percebam, aqueles que não rompem com o passado, que não rompem com o futuro, são aqueles que não vão ganhar nada. Quando Abraão rompeu com o seu passado e com o seu futuro, irmãos, ele ganhou tudo com Deus. E Deus abençoou ele de sobremaneira na sua vida terrena e também, irmãos, no seu testemunho de fé para uma vida futura. Ele ganhou tudo com Deus. No final, Abraão ganhou tudo com Deus, porque ele rompeu o laço, todos os laços que o prendiam a este mundo. Em segundo lugar, meus amados irmãos, eu quero fazer uma segunda aplicação aqui de forma prática para a nossa vida. Irmãos, nós devemos aprender que o nosso Deus, ele é o Deus das Sagradas Escrituras. Eu quero, meus amados irmãos, fazer uma aplicação aqui acerca da pessoa de Deus. Quem é Deus para a nossa vida? Esse livro, essa passagem de Gênesis, capítulo de número 12, nos mostra, meus amados irmãos, aqui, de forma muito útil, quem é Deus. Irmãos, tudo que nós sabemos de Deus tem que vir através das Sagradas Escrituras. Eu não posso pautar, irmãos, quem é Deus para mim, no que eu acho. Nós não podemos pautar, meus amados irmãos, quem é a pessoa de Deus para nós sobre o misticismo que reina sobre os nossos dias. E muitos vão dizer por aí: bem, Deus para mim é assim. Não, eu acho que Deus é assim. Irmãos, isso não convém à vida cristã. Qual é o nosso entendimento, irmãos, sobre Deus? Deus para nós, meus amados irmãos, é aquele que é revelado nas Sagradas Escrituras. E Deus, meus amados irmãos, é aquele que é a fonte de toda bênção e a fonte de toda maldição. Percebam, meus amados irmãos, aqui que Deus, ele é o administrador das bênçãos e das maldições. E os homens, meus amados irmãos, principalmente os crentes, eles não devem ter medo de ser amaldiçoados. Irmãos, nós temos que entender que todos aqueles que são de Deus, eles não podem ser amaldiçoados.
Ah, pastor, mas eu tenho medo, porque alguém pode fazer uma macumba para mim, amarrar, né, na boca do sapo uma mandiga e enterrar, e essa maldição pode pegar para mim, para o meu casamento. Meus amados irmãos, muitos meios evangélicos têm ensinado o misticismo, que as pessoas elas estão crendo numa maldição, e que a maldição pode pegar sobre os crentes, e que existe também até maldição hereditária. É isso que vai, irmãos, pregar, né, a teologia, né, do G12. Irmãos, qual é o Deus que nós conhecemos? O Deus que nós conhecemos, irmãos, é aquele que é a fonte de toda bênção e de toda maldição. É Deus, meus amados irmãos, quem manda abençoar e quem manda amaldiçoar. É Deus, amados irmãos, que abençoa de maneira graciosa a vida das pessoas. E também é Deus quem, de forma, irmãos, negativa, desgraça a vida das pessoas. Não existe nenhuma outra fonte de bênção e maldição a não ser Deus. É Deus quem administra e Deus quem permite isso. Ah, pastor, onde é que está isso? Me prove biblicamente. Abram comigo, por favor, em Números, capítulo de número 23. Vamos comprovar isso, por favor. Números, capítulo de número 23. Versículo de número 20. Vamos ler, meus amados irmãos, por favor. Você vai perceber que aqui o contexto é quando Balaque ele compra Balaão para ele profetizar contra Israel, amaldiçoar Israel. Veja aí, por favor, o que diz aí. Vamos ler todos a partir do verso 18. Diz assim: Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Percebam, meus amados irmãos, aqui, verso de número 25. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás e nem o abençoarás. Verso 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor falar, eu farei. Percebam aqui que não pode cair, meus amados irmãos, sobre o povo de Deus maldições nem encantamentos. Nós aprendemos aqui que Deus é aquele que abençoa o seu povo. E no juízo, meus amados irmãos, nós veremos isso claramente. Quando Deus dirá ao da sua esquerda: ide, malditos, para o fogo eterno. É Deus quem amaldiçoa. Ele diz: ide, malditos. Mas ele vai dizer também aos da sua direita: e vinde, benditos de meu Pai. Vinde e reinem comigo para todo sempre. Eu quero dizer para você que é crente: não acredite em encantamentos. Não pega macumba em crente. Nós não cremos nisso. Deus é aquele que administra todas as bênçãos e as maldições. Segundo lugar, eu quero dizer para você que não é crente: haverá um dia em que Deus ele derramará a sua ira sobre aqueles que não beijaram a mão do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta manhã, que não creu
e entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer, hoje é o tempo de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Por favor, esse é o tempo da oportunidade. É o tempo em que a ira de Deus e a maldição eterna de Deus ainda não caiu sobre a humanidade. É o tempo de você se converter, é o tempo de você chorar os seus pecados, é o tempo de você se arrepender, para que você possa então ouvir, como todos nós que cremos na palavra de Deus, ouvir aquela doce voz que vai chamar você para participar daquele grande banquete, um banquete indizível, sem palavras, um banquete enorme para todos os filhos de Deus. E Deus vai chamar você, e Deus vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Deus vai fazer com que você não tenha mais dor e sofrimento. Deus vai dar paz ao seu coração. E esse Deus vai pastorear a sua vida aqui na terra. É esse Deus que vai engrandecer o teu nome. É esse Deus que vai fazer com que você tenha as bênçãos dele de manutenção e sustento nesta vida. É Deus quem vai cuidar da sua salvação. Esse Deus está convidando você. Vinde bendito de meu Pai. Ande comigo. Beije a mão do seu filho, como está lá no Salmo de número 2. Beije a mão dele. Este é o tempo. Porque haverá o dia que em Cristo tomará o seu cetro e esmagará todos aqueles que são seus inimigos. Esse texto, meus amados irmãos, de maneira bem clara, nos ensina isso aqui. Nos ensina isso. Terceiro lugar, uma terceira aplicação que eu queria que você levasse no seu coração nesta manhã. Nós não cremos, meus amados irmãos, na teologia da prosperidade. E eu não vou ensinar a teologia da prosperidade aqui quando eu digo que Deus abençoou Abraão com bênçãos materiais. Irmãos, nós temos que crer, sim, que Deus, ele cuida da manutenção e do sustento de todos os seus filhos. É Deus quem abençoa. Os reformadores, irmãos, ensinaram que do suor do nosso rosto nós podemos comer, como diz lá em Gênesis. E tudo aquilo que você gerar de riqueza é bênção de Deus para a sua vida. E você pode trabalhar para ser rico. É bênção de Deus isso. Agora, nós não ensinamos, irmãos, aquilo que a teologia da prosperidade ensina. Que os crentes, eles devem perseguir uma vida de riqueza. E que eles devem cobiçar uma vida de riqueza. E fazer de tudo para se tornar rico aqui. O Evangelho, irmãos, vai ensinar que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o apóstolo Paulo vai dizer na Sagrada Escritura que todos aqueles que procuram riquezas procuram males e destruição e tragédia e caos para a sua vida. Então isso é o inverso do Evangelho. Nós temos que entender que Deus abençoa sim, meus amados irmãos, aqueles que trabalham duramente para ter o seu sustento digno. Mas nós não cobiçamos as riquezas e o dinheiro como se apregou na teologia da prosperidade. E também, irmãos, nós não cremos na teologia da miséria. Que você tem que ser pobre, porque Jesus diz que os pobres terão pobres, irmãos, para todo sempre, nós temos que viver como pobres. Não. Negativo. Nós não vamos, meus amados irmãos, viver como rico, né? E também nós não vamos viver como Lázaro. Né? O rico que desprezava a Deus porque era rico, você vai ver o salmista, o Provérbios, meus irmãos, capítulo de número 30, verso de número 7, nos ensinando, irmãos amados, um equilíbrio. O rico, ele vai dizer, eu não preciso de Deus, mas também nós não vamos viver como pobre, né, mendigando na porta do rico, não, nós vamos trabalhar. E nós vamos ler então Provérbios, capítulo de número 30. Leiam comigo, por favor. Provérbios 30. Abra a palavra de Deus comigo. Vamos aqui comprovar o que a palavra de Deus diz. Vamos ler? Provérbios, capítulo 30, verso 7. Leiamos.
duas coisas te peço. Não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Olha o rico. Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Percebam, meus amados irmãos, aqui, que nós não devemos pedir a riqueza. Você quer pedir a riqueza? Você quer aqui ser rico? Se você for rico, quem sabe você, estando farto, negue a Deus. Porque você acha que você tem tudo aquilo para o seu sustento, que você se autossustenta. Mas vai dizer aqui também que nós não devemos ir para o outro lado, que é justamente pedir a Deus a pobreza. Você quer ser pobre e eu vou pedir para Deus ficar pobre? Não, negativo. Quem sabe, se você for pobre, você aqui despreze a Deus, negue o nome de Deus também, né, porque você não tem nada. Então você perceba o equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Deus, irmãos, ele não abençoa a teologia da prosperidade. A cobiça pelo dinheiro. E também Deus não abençoa a teologia da miséria. Não. Nós temos que buscar o equilíbrio. A teologia certa é do suor do nosso rosto. E tudo aquilo que vier de maneira digna, irmãos, nós devemos adquirir. E Deus vai nos abençoar. E Deus então vai, meus amados irmãos, fazer as famílias dos crentes prósperas e abençoadas. Então eu queria dizer isso para você nesta manhã. Essas são as lições que nós aprendemos, né, de Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 9. Nós aprendemos que Deus, ele pede uma separação definitiva. Que Deus, irmãos, ele está nos mostrando o futuro indefinido. Não sabemos como vai ser a nossa vida de fé aqui, mas nós sabemos que o nosso futuro está definido na cruz do Calvário. E que nós, meus amados irmãos, nós devemos ser um canal de bênção para o mundo. Você deve orar e você deve pedir, Senhor, faz de mim um canal de bênção para minha família. Senhor, por favor, assim como o Senhor falou de Abraão, e eu sei que o Senhor não fala para qualquer pessoa isso, é o Senhor que torna um canal de bênção. Então, Senhor, me torna um canal de bênção para minha família, para minha terra, para minha parentela. Senhor, me ajuda a ser um canal de salvação, me ajuda a levar essa bênção de salvação aonde eu estiver e falar de Jesus Cristo com ousadia, com alegria e com satisfação, para que muitas pessoas sejam abençoadas com a bênção de Abraão. Está aqui, meus amados irmãos, então, o início desta bênção de Abraão, e ele tem abençoado. Tudo que nós temos hoje é por causa da bênção de Abraão. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar por alguns instantes. Senhor amado, obrigado por essa palavra, Senhor, que ela traga ânimo, felicidade, alegria ao nosso coração. Ó Senhor, por favor, recebe a nossa gratidão por nos animar, por nos trazer, ó Deus, a felicidade de saber que nós podemos ser canal de bênção nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos e irmãs, terminamos aqui a transmissão da nossa devocional. Agradecemos com alegria por mais uma vez entrar no seu lar e poder falar dessas palavras de vida, esperando que o orvalho do céu caia sobre a sua vida espiritual. Pedimos que você continue orando por esse pequenino pastor, pela liderança da Igreja do Una e também pelos amados irmãos e por todas as famílias que conosco se congregam. Obrigado, meus amados irmãos. Quero finalizar pedindo oração pela família do Andrei e do Jefferson Silva. Todos nós conhecemos eles desde pequenininhos estão sendo evangelizados, discipulados em nossa igreja. Nós conhecemos seus pais, o senhor André, a dona Joyce, e veio a falecer o seu avô, o seu Manuel Araújo da Silva, ontem à tarde, por insuficiência respiratória, possivelmente causado por Covid. Mais uma baixa, e as estatísticas aumentam. Irmãos, está próximo da gente. E nós temos visto, então, a tristeza se abater sobre as famílias da nossa igreja. E eles vão enterrar o seu morto. Infelizmente, por causa da Covid, somente 3 filhos dos 5 poderão participar do funeral, do enterro. E eu queria que você orasse por eles. Ontem eu conversei com eles, dando força, pedindo para que o Andrei orasse na sua família, lesse o Salmo de número 23, pedindo para que eles reconhecessem que Deus é o nosso pastor e que Ele está conosco até mesmo quando nós caminhamos pelo vale da sombra da morte. Então, irmãos, peço que vocês orem por essa família e que Deus console eles. Ok? Deus abençoe a todos. Vamos logo mais às 18h30 estar aqui novamente e esperamos mais uma vez você participar. Deus abençoe. Bom dia.